6 horas mais 21 minutos, de volta com os donos da bola da Rádio Bandeirantes para falar sobre o Corinthians e a classificação gigante ontem no Couto Pereira contra o Grêmio. Quem acompanhou tudo de pertinho foi o repórter Paulo do Vale e vai trazer agora um material muito especial com os principais personagens desta classificação corintiana para as quartas de final da Copa do Brasil. Fala pessoal, chegando aqui nos Donos da Bola com o material especial a respeito dessa classificação heróica do Corinthians ontem na Copa do Brasil. A fase não é das melhores do Campeonato Brasileiro, mas o Timão está nas quartas de final novamente da competição por mata-mata milionária que paga bastante e com heróis, né? Principalmente no gol. E a história se repete com um novo personagem, já que o Cássio deixou o Corinthians há alguns meses, teve aí a sua história muito marcada também por conta das decisões por pênalti em que ele classificou o Corinthians, e esse cenário foi muito parecido, né? Porque o Cássio, ele obrigava ali o seu adversário a tirar um coelho da cartola, porque se batesse o pênalti mais ou menos, o Cássio pegava. Então tinha muito jogador que, com medo do gigante Cássio, batia pra fora. E ontem 2 penalidades para fora e o Hugo também defendendo um dos pênaltis. Vamos então ouvir esse herói da classificação já fazendo o corintiano de alguma forma esquecer o Cássio. Claro que não como um ídolo, mas o Corinthians volta a ter um goleiro em quem dá para confiar. Bom, acho que eu falei ali na entrevista no final do jogo e... são lágrimas que representam um trabalho, toda uma trajetória para chegar até aqui e a consolidação de muita vontade, muito trabalho. Eu falei para alguns amigos e para algumas pessoas que há 2 meses atrás, quando eu saí de uma situação onde eu sabia que eu tinha ido bem, eu sabia que eu tinha dado o meu melhor, mas eu saía de um time que talvez a situação não me favorecesse. Mas o Corinthians me abriu as portas, confiou no meu trabalho, o presidente confiou no meu trabalho, o Fabinho confiou no meu trabalho e acho que essas lágrimas representam isso, toda uma dedicação durante minhas férias. Voltei da Europa e na verdade eu não tive férias, eu me preparei durante 40 dias, nesses 40 dias que eu tive, eu cuidei da minha parte física, da minha parte mental, e me preparei para estar no Corinthians, principalmente quando surgiu a possibilidade. Falei com meus empresários, falei com meu staff, eu falei, é para lá que eu quero ir, é lá que eu quero desempenhar meu trabalho e estou muito feliz. Eu acho que essas lágrimas representam isso representa essa, assim, como é que eu posso dizer, a afirmação de toda essa luta para estar aqui. E como eu falei, quero construir minha história aqui. Eu fico feliz por ter escrito um capítulo muito importante, que foi o capítulo de hoje. É impossível não falar que essa foi a primeira disputa de pênaltis do Corinthians sem o Cássio, né? E o Corinthians foi muito feliz com o Cássio em disputa de pênaltis. E o jogador que enfrentava o Cássio, ele precisava tirar um coelho da cartola, porque se batesse de qualquer jeito o Cássio pegava e muitas vezes batia para fora também. E hoje você pegou um pênalti e ainda viu 2 indo para fora, né? Acho que deu pro corintiano já imaginar que você pode ser esse goleiro como era o próprio Cássio em relação às cobranças de pênalti. Bom, acho que tem que respeitar o Cassião, né? Tudo que ele fez com a camisa do Corinthians, tudo que ele construiu aqui dentro. Eu não quero me comparar a ninguém, quero construir uma história. E passo a passo, pé no chão, a gente não conquistou nada ainda. E eu vou trabalhar muito, eu vou me dedicar muito, como tenho feito, para que eu possa construir minha história, né? Se eu conseguir chegar perto do que ele construiu aqui, vai ser uma grande história. É isso que eu quero, é isso que eu almejo. E a gente, quando quer ser grande, a gente tem que olhar para os grandes e se ver como eles. E com certeza, sem comparação nenhuma, mas o Cássio é uma referência. E eu fico feliz de estar aqui, estou muito feliz de estar assumindo a camisa do Corinthians, o gol do Corinthians. E isso é muito trabalho, fruto de muito trabalho, muita dedicação. E como eu falei, não conquistamos nada ainda, mas é tirar essas horas aí desse... Na verdade o dia já acabou, mas até a gente voltar para São Paulo aí, de comemoração, botar a cabeça no lugar, porque sábado a gente tem outra final aí pela frente. Tá, então, Hugo Souza falando na Rádio Bandeirantes e vamos ouvir também o Pedro Henrique, jogador que vem ganhando espaço
com o Ramon Dias nos últimos jogos, fez gol contra o Juventude, foi importante ontem enquanto esteve em campo, saiu muito desgastado porque de fato foi um jogador que batalhou demais, não participou aí das penalidades, mas tem uma visão importante a respeito desse momento que passa o Corinthians na temporada. Bom, acho que primeiramente o grupo está de parabéns, todos os meninos que entraram deram conta do recado. Essa maratona de jogos não está fácil para nenhum clube e muito menos para nós. A gente joga, recupera e já está viajando e fazendo as partidas. Estamos de parabéns, a gente precisava dessa classificação e agora é descansar que sábado à noite a gente já tem mais um grande objetivo. Pedro, a alta intensidade aí do time do Corinthians hoje, sua atuação também saindo esgotado, deixando tudo dentro de campo e até a questão da sua relação com o Grêmio, né? Uma história antiga, um duelo antigo. Bom, para mim que no primeiro semestre, como fiquei muito tempo fora pelas lesões, acho que falta ainda bastante para adquirir o ritmo de jogo, mas é só jogando que a gente consegue adquirir. Se não dá na técnica, tem que dar na vontade. A gente sabia do grande adversário que, como tu falaste, que eu conheço muito bem. A gente sabia da dificuldade, sabia como se comportar e como fazer o jogo deles não andar. Um pecado que a gente não conseguiu finalizar o jogo no tempo normal, mas nos pênaltis a gente fez por merecer e estamos felizes pela classificação. O rodízio do Ramon, de alguma forma, ajuda vocês, ajuda uma rodagem? Você começou a figurar mais, a aparecer mais também? Eu não sei se a palavra é rodízio, é entender também o jogador. A gente tinha uns jogadores também que estavam fisicamente um pouco esgotados, né? E todos que entraram deram conta do recado, como eu disse antes, porque tem a confiança do professor, a gente sabe o ambiente que a gente tem lá dentro, que a gente passou muitas dificuldades antes e agora a gente aos poucos consegue, como eu disse semana passada, apesar do resultado, a gente sempre também tem que ver o lado positivo da situação. E hoje um pouco de tudo que a gente vem fazendo, a gente pôde botar em prática dentro do campo, com todos os jogadores que jogaram, os que entraram, a gente fez por merecer classificar. Se a gente considerar o retrospecto entre os times, se esperar um empate era muito possível, né? Os 2 outros jogos desse ano foram empates, dos últimos 11 jogos agora 9 empates. Me fala se vocês já esperavam a possibilidade de cobranças de pênalti e um pouco da entrega de todos os jogadores, não só o Hugo muito bem com defesa, mas todas as cobranças foram muito bem realizadas. É que hoje um parâmetro diferente por ser um jogo de mata-mata, né? Não é um jogo de pontos corridos pelo campeonato que a gente também acabou se enfrentando. Mas o nosso foco a gente falou no intervalo que a gente tinha condições, a gente estava bem na partida também para poder fazer o gol no tempo normal. Por um pequeno detalhe não saiu e a gente sabia que indo para as cobranças de pênalti a gente sentiu que estava confiante. O Hugo fez as defesas que, né, merece muito, o cara que trabalha muito, o cara que trouxe uma energia legal ali para o grupo. Não é por acaso que as coisas estão acontecendo para ele, trabalha muito para isso acontecer e todos estão felizes por ele. Então agora é descansar, que sábado a gente já tem um grande objetivo. Bom, Pedro, sobre essa sequência aí também, né? Eu particularmente sinto que falta o Corinthians embalar na temporada, né? Hoje a gente teve um resultado muito bom e agora tem a chance de, no Campeonato Brasileiro e na Sul-Americana contra o mesmo adversário, cara, de fato deixar essa zica aí pra trás, vamos falar assim. O que o Corinthians precisa fazer pra não vacilar, cara? Não, zica não. A gente trabalha pra caramba para as coisas acontecer. A gente sabe da dificuldade que os times também impõem pra gente. É ter tranquilidade para saber encarar cada momento, né? Hoje era um momento de jogo de mata-mata, sábado a gente sabe que precisa pontuar no campeonato, que é um campeonato muito difícil, não tem um jogo fácil, entende? Então é ter tranquilidade, saber valorizar as coisas boas e corrigir os erros, como eu venho falando. Pedro, você pareceu ser uma válvula de escape na primeira etapa, né? O que foi desenhado ali de contra-ataque, de marcação de pressão, principalmente que você se destacou bastante ali, né, com as escapadas pelos lados? É que para mim, todas as funções ali do ataque, hoje eu fiz uma função que no meu segundo ano no Inter eu acabei fazendo bastante, que é jogar como atacante por dentro, não pela beirada. O professor sabe que pode contar comigo ali também. Sofri um pouco no segundo tempo pela falta de ritmo, mas enquanto eu estive em campo tentei dar o meu melhor. Mas pontualmente não quero falar muito sobre mim. Hoje a gente tem que valorizar bastante o grupo, que isso fez com que a gente ganhasse a partida. E vamos ouvir também o que disse o Ramon Dias sobre essa classificação, o próprio Emiliano Dias também. Eles que alteraram o Corinthians em 9 posições. Claro que algumas mudanças forçadas por conta aí da lesão do Alex Santana, da suspensão do Ranielli, mas eles alteraram todo um Corinthians que entrou em campo e foi bem contra o Grêmio. Soube se defender e poderia até ter conquistado a classificação no tempo normal. Tá aí, Ramon Dias, que já trabalha pensando
no Bragantino, adversário deste sábado, aliás, sequência de Bragantino para o Corinthians, hein? Entre Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana, serão 3 jogos aí nos próximos dias. O primeiro na Neoquímica Arena, e é importantíssimo. Se ontem o Corinthians foi bem numa decisão, esse jogo de sábado também é uma grande decisão para o Timão, que não pode relaxar no Campeonato Brasileiro por conta desse risco do rebaixamento, mesmo bem na Copa do Brasil. Mesmo tendo uma perspectiva também na Sul-Americana, o Brasileirão precisa ser prioridade no Corinthians. Praticamente aí um dia e meio de preparação para o Ramon Dias aí mudar algumas coisas na equipe, até pelo desgaste deste último jogo, um perfil talvez um time pro Campeonato Brasileiro que vem desse empate contra o Juventude, mas é um Corinthians então que avança na Copa do Brasil, pessoal. Você ouve